Oi, gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre o relacionamento, a parceria entre o engenheiro e o arquiteto, quando ela começa, quando ela terminar, ela nunca termina. Mas a partir de que momento a gente deve estar trabalhando os dois juntos para um benefício maior que a construção do cliente, tá? Muitas vezes a gente já começa a conversar com o arquiteto antes mesmo dele fazer o anteprojeto, para saber o que tipo de solo a gente vai ter, o que vai ter que fazer, como que é o terreno, sem aclive, sem declive, que tipo de estrutura. O que às vezes acaba acontecendo é de não existir essa parceria, de não ter esse contato entre arquiteto e engenheiro, e com o passar do tempo, conforme a obra vai andando, antes mesmo da obra andar, conforme a gente vai fazendo o projeto, vai desenvolver o projeto estrutural, de repente não tem como. De repente é uma estrutura, hoje em dia os ambientes estão todos integrados, todo mundo quer o maior espaço possível, tudo muito aberto, muito amplo, e às vezes a gente não consegue fazer isso com uma estrutura convencional, por exemplo. A gente tem que partir para vigas protendidas ou com uma armadura bem maior. Então, às vezes, a gente consegue resolvendo essas questões estruturais desde o começo do projeto, desde a hora do anteprojeto arquitetônico. Tá? Aí a gente vai desenvolvendo, discutindo o que dá, o que não dá para ser feito, para que não ocorra aquela questão de ter um pilar bem aonde o arquiteto abomina, onde ele não queria que tivesse, onde o proprietário não quer nem saber, e para a estrutura da edificação em si é primordial que aquele pilar esteja ali. Então, isso em obras novas. Em obras já em reformas, esse tipo de coisa, a gente já tem que ser mesmo casado, porque a gente depende de uma estrutura que já está pronta para poder quebrar uma parede, trocar alguns ambientes de local, e não tem como mexer muito na estrutura da edificação. Então, desde o começo a gente tem que estar em parceria, tem que estar em contato. Isso a gente falando da parte estrutural. Com relação à parte hidráulica, elétrica, a mesma coisa. A gente já precisa definir lá em anteprojeto onde a gente vai ter água quente, onde vai ter água fria, qual o costume, os hábitos de cada cliente, ou se é comercial, o que vai funcionar nesse comércio. E a parte elétrica, a mesma coisa, onde a pessoa vai necessitar de mais pontos elétricos ou não, qual a capacidade de energia do quadro lá fora, de quanto tem que ser esse disjuntor, quanto que a gente vai pedir de ligação na rede, na concessionária, para que possa ter todos os equipamentos que a pessoa vai precisar ter dentro do imóvel. Então tudo isso tem que ser sentado, conversado. Se for comercial, a gente ainda tem a questão de bombeiros, até uma determinada metragem ou a ocupação, a gente vai precisar de hidrante, não precisa de hidrante, de escada enclausurada ou não, e onde a gente vai colocar tudo isso tem que ser pensado desde o início do projeto arquitetônico para a gente locar os hidrantes dessa escada, rota de fuga. Então não é uma coisa que dá para a pessoa começar a fazer e depois falar, eu vou contratar um pedreiro, depois eu arrumo aí um arquiteto ou um engenheiro para legalizar. Não dá certo isso, por experiência própria, assim, a gente já vê muitos clientes que já chegam às vezes no escritório com a obra pronta e falam, eu não consigo legalizar. Eu fiz uma obra comercial e não consigo tirar um alvará de funcionamento. Aí a coisa é muito mais complicada, porque ele está com o imóvel pronto e precisa do alvará de funcionamento para trabalhar e não consegue. E é difícil a gente conseguir arrumar tudo isso que foi feito, que veio de errado lá do começo, para que a pessoa consiga tirar um alvará de funcionamento e montar o seu negócio. Então são coisas que têm que ser estudadas, têm que ser detalhadas. E, como a Cláudia mesmo já falou, não precisa ser contratada a Cláudia Meyer, a Rosângela Nader, não, mas consulte sempre um profissional, um arquiteto ou um engenheiro, cada um na sua área, cada um dentro do seu quadrado, para que um não atropele o serviço do outro e para que nenhuma etapa fique esquecida lá para trás, que a gente vai lembrar só lá na frente. Tipo, é comercial, mas não foi deixado pontos de iluminação de emergência. É uma coisa assim, pequena, parece. Mas de repente, da obra pronta, pintada, tudo, da onde nós vamos trazer essa tubulação? O que nós vamos quebrar? Vai ter que repintar? Então, a gente acaba fazendo todo esse serviço por vocês antes. A gente tem horas e horas sentado, discutindo com o arquiteto, planejando para que você não tenha dor de cabeça, para que você comece a construir, não fique com trauma de construção, como a gente já ouve muito falar, eu construí uma vez só, eu não quero mais saber de construção. Não, a gente não quer ninguém traumatizado, a gente quer que todo mundo faça a sua obra, a obra dos seus sonhos, ou realize, ou monte o seu negócio num imóvel próprio e que possa dormir tranquilo, com todas as contas pagas, com a questão de
foi tudo muito bem planejado, a gente gastou o que ia gastar. Não, começar a obra, você planeja gastar X, gastou 2X. Não, a gente tem que evitar esse tipo de coisa, a gente tem que ir com os pés no chão, de acordo com os clientes, conforme vai aparecendo, né? Conforme a necessidade deles, o que eles têm para investir também. Então a gente trabalha tudo isso de uma forma em parceria mesmo com o arquiteto e com o proprietário. A gente acaba fazendo várias reuniões ao longo dos projetos e depois na obra também. Então é o recado que eu queria deixar para vocês. Não deixem de consultar um arquiteto ou um engenheiro para que você não tenha dor de cabeça. Evite esses problemas lá na frente. Tá? Para isso, contrate um arquiteto ou um engenheiro. E antes que eu termine aqui, não se esqueça, se inscrevam lá no nosso canal, dá uma curtida, um like aí para ajudar a gente e coloquem as suas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida de como funciona alguma etapa, nós estamos aqui também para tirar a dúvida de todo mundo, tá bom? Valeu, pessoal, obrigada.